Olá pessoal, Ahm, decidi fazer aqui um vídeo para falar um pouco sobre esta mão que o Gonçalo postou aqui no grupo. Pensei que era mais fácil, se calhar, falar um pouco sobre isto e do que estar propriamente a escrever muita coisa. Então é assim, o Gonçalo posta aqui uma mão a dizer que o vilão ajuda a rolar em 170 mãos 24-17, fold para tribet 65%, check raise 10% amostra pequena, sim, uma amostra pequena. Como é que chegamos flop in position, say bet ou check behind? Vamos então começar por essa questão. Então, o Gonçalo tem as reis suited, há um jogador a abrir então, um jogador regular a abrir MP, 2, duas BBs e o Gonçalo faz tribeto para 6 BBs e o vilão dá call. A bordo vem Duke, Quina, 7, Rainbow e temos um backdoor flush draw. Um, Aqui geralmente é o tipo de situação em que temos uma enorme vantagem de range e em termos de vantagem de polarização também assim, eventualmente este jogador poderá ter 7-7, mas tirando isso também não vai ter aqui, não vai ter 7 quina, não vai ter duques, uh, quinas também acho que não vai ter, teoricamente não deveria ter, embora enfim, alguns regulares possam eventualmente estar com quinas. Então, temos então essa vantagem de range, vantagem de polarização, porque temos muitos overpairs que aqui nesta board podem ser consideradas mãos muito fortes, tendo em conta o range em que colocamos o adversário. Então por isso, eu aqui geralmente nestas situações, num MTT, a menos que eu tenha uma read muito específica que o adversário é muito agressivo, um, ou muito perigoso, ou o que for, a minha estratégia com grande vantagem de range e vantagem de polarização é cibetar tudo. Um, um range, vou cibetar todo o meu range, um size relativamente curto, até porque eu aqui não estou propriamente à espera de levar check raise. Acho que aqui um jogador regular provavelmente não vai ter range de check raise para este tipo de stack, mesmo com os mãos mais fortes que ele pode ter aqui, um, porque geralmente é o tipo de situação em que, como ele tem uma desvantagem de range tão grande, não faz muito sentido ele ter um range de check raise muito grande e se calhar nem faz sentido mesmo ter um range de check raise. Mesmo que ele tenha 7-7, acho que faz mais sentido uma board tão seca, ele dá call e tentar ver se eu continuo a barrilar com todo o meu range, até porque é uma situação que provavelmente vai acontecer com alguma frequência, pelo menos se o jogador que fez 3-bet for um rolar minimamente pensante, vai-se aperceber dessa vantagem de range e provavelmente vai barrilar bastante neste tipo de situações. Então, acho que faz todo o sentido, do ponto de vista do jogador que está fora de posição, um, ter, não ter range de check raise. Então, provavelmente vamos fazer c-bet. O jogador vai fazer full, que é acaba por ser um bom resultado, quando temos as alto. É certo que temos de ter a melhor mão, claro. Mas fazendo esta c-bet curta, se ele tiver uma mão como As-Dama, As-Valete, As-10 suited, com backdoor flush draw seguramente também vai dar call. Portanto, essas mãos vão pagar. Depois há mais algumas mãos que são melhores que a nossa, que irão pagar, ok. Mas ainda assim, parece-me preferível fazer essa c-bet curtinha. Recebemos call ou então o adversário folda e ganhamos logo ali o pote. Provavelmente o que vai acontecer aí é depois o SAI vai checar para nós o turn. Nós, se o turn não for bom, não melhorar a nossa mão, vamos fazer check back e vamos ver o river. Um, e depois no river podemos decidir se ele sair a apostar, podemos decidir se damos ou não call. Se ele checar e a nossa mão melhorar, provavelmente vamos apostar. Mas vamos acabar por ver o river. E se damos aqui check back, corremos o risco de o adversário sair a apostar num turn que é mau para a nossa mão e para o nosso range e ficamos um pouco sem saber o que fazer. Então, mesmo sendo um jogador regular, eu não tenho qualquer problema em fazer aqui a C-bet. Poderia ser diferente esse cenário se fosse uma board mais conectada, uma board que acertasse muito no range dele, qualquer coisa assim. Agora aqui eu não tenho realmente problemas nenhum em fazer C-bet com todo o range. E ainda então à segunda questão, se eu vou cibetar todo o resto, também claro, vou cibetar às 10 ou Rei Valete, e não, pronto, não mudava nada, a estratégia seria essa. No lugar do vilão, vamos supor que ele tem 8-8, abriu e deu cola a tribet, no lugar dele, como reagiam, façam uma cibete, cola ou raise.
Como eu disse há pouco, geralmente quando o jogador que está fora de posição tem uma enorme desvantagem de range, ele não vai ter um range de raise muito grande, ou teoricamente não deve ter, por isso normalmente vai jogar em call. Eu pelo menos jogaria sempre aqui em call, não teria aqui range de check raise, pelas razões que eu referi há pouco. Um, Falando um pouco de uma abordagem mais teórica, se nós aqui quisermos ter um range de cibet balanceado, então se calhar até poderá fazer sentido o As-Rei de Ouros estar no nosso range de check-back no flop, mas eu sinceramente não me iria preocupar muito com isso. Mesmo contra um jogador regular com 170 mãos não é assim propriamente uma amostra especialmente relevante ou que dê para tirar muitas ilações. Eu acho que a minha abordagem seria essa. De qualquer forma, eu tenho aqui o GTO Plus, vamos dar aqui uma vista de olhos o que é que ele nos diz em termos de range versus range. Um, então, vamos começar por construir os ranges. Contra o regular, geralmente vamos assumir que ele vai mais ou menos jogar um range próximo de GTO e se é próximo de GTO será mais ou menos próximo daquilo que eu tenho no fecheiro dos ranges do curso avançado, que eventualmente um dia irá estar completo. Peço desculpa pelo atraso, mas isto realmente tem sido aqui umas semanas complicadas. Mas eu quero ver se garantidamente antes do Natal e espero que seja até nas próximas 2 semanas, se isto fica completo. Já faltam 3 vídeos, um já está escrito e os outros dois ainda tenho que escrever o PowerPoint e depois gravar. Mas adiante. Indo então aqui a esta situação específica. Portanto, estamos com 40 BBs, podemos ir aqui ao 40 BBs mais. Há um range, o raise de MP e nós estamos no botão. Então, o nosso range, o range do jogador em posição. Vamos ter então ases, reis, damas, valetes, 10, 10, 10, 10. Para 10, 10 seja um pouco opcional, mas pronto, vamos pôr aqui de acordo com o que está neste fecheiro. E depois vamos ter então, com um peso de 50%, vamos ter às 9, às 8, às 7, às 6, rei 10, rei valete, rei 9, rei 8, rei valete, às 10. E depois vamos ter com 25%, vamos ter às 9, rei 10, dama valete, valete 8, rei 7, rei 6 e... espera aí, cá externo e... externo e as duque também estão ali nos 50. Nos 50%. Ok. E será isto. Ok. Este será o nosso range. Em relação ao range do jogador fora de posição, vamos voltar aqui e vamos ao range de abertura, MP e call versus three size normal é o que está azul, por isso o range vai ser esse. Podemos eventualmente pôr aqui uma combinação de ases ou qualquer coisa no range deste jogador. Então vamos pôr então para já 9, rei dama, rei 10, valete 10, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, dama, rei dama, as valete. Ok. E depois temos aqui às 10, podemos pôr 50% das combinações. E a esquina suta também. E depois vou pôr 25% das combinações de ases. Ok, está certo, né? Pronto, certo, ok.
Pronto. Agora vamos então colocar a board que era Duque de Paus, esquina de copas, 7 de ouros. Duque de Paus, quina de copas, 7 de ouros. Acho que é isso, não é? Uhum. Ok, feito. Construir hum, aqui. Vamos pôr o starting pot. Vamos começar então no flop. O pot vai ter 14,5 bebês. 0,5 bebês. E a stack efetiva é 40. Oh, não é 400 bebês, não. Ok. Sim. E a primeira bet diria que vai ser qualquer coisa como um terço do pote. E então vamos pôr 5 bebês. E a segunda bet. Era assim que eu queria isto. 5. E raise eventualmente para 14 e depois 40. Ok. Certo. Vai ser isto. Certo. E vamos então agora pôr o solver a bombar. Ok. Voltando aqui, enquanto isto está a processar. Temos então o Luís a dizer, primeira coisa, com que range o vilão? Rec com estas status, dá cola atributo do botão. Eu acho que será mais ou menos, ou teremos que assumir que será então mais ou menos o range que nós estamos aqui a ver, que está então neste fecheiro range do curso avançado. E eu acredito que andará à volta disto. Dama, dama, 7, 7. Eu acho que o dama, dama, à partida, para 40 bebês, MP versus botão vai jogar para a stack. Mas valetes é possível, eventualmente que ele até dê a call algumas vezes. E 10, 10 a 7, 7 acho que provavelmente sim. As, dama, suta, as 10 suta. Rei 10 suta de mais. Valete 10 sutas. E ele deve-se ter esquecido aqui do dama 10 suta de mais, provavelmente. E o as, dama off, as, valete off, rei, dama off. Sim, sim, acho que será mais ou menos isso, sim. Assim sendo, nosso cuidado pré-flop anda à volta dos 60%. Não alterando muito quando sai o flop, pelo que a C-bet é perfeitamente aceitável, tendo em conta que estás em position de mais valor tem. Eu acho que a questão é mesmo a vantagem de range permite-nos apostar muito neste flop. Esquecendo as duas avocados, mais backdoor straight, mais flush. Com um as 10 a não ser quase perante este range 10 taticamente e com o rei valete ainda mais. Aqui se for para c-bet fault, sou bem capaz de ser uma c-bet, cerca de 30% para tentar comprar o flop. Aqui acho que o Luís, aquilo que ele está a dizer, percebo o que ele está a dizer. Só que aqui nós temos que nos concentrar numa situação que é quando nós estamos a pensar em apostar, seja sendo por valor, não é pelo facto de nós acharmos que temos a melhor mão ou temos uh, ou a nossa mão está bem contra o resto do site, não é necessariamente isso que nos vai fazer ou não apostar. Geralmente devemos apostar por valor quando vemos claramente que há mãos piores que vão pagar e por bluff quando há mãos melhores que a nossa que vão fazer fold. Geralmente é um pouco esta a nossa abordagem. Uh, Outra abordagem realmente é esta: é em termos teóricos, como temos uma enorme vantagem de range, podemos apostar muito mais. Podemos apostar mãos que noutro cenário provavelmente não estariam no nosso range de c-bet. Um, Geralmente, quando queremos ter mãos no nosso range de check-back, quando temos uma enorme vantagem de range, não temos necessariamente muitas mãos que vão simplesmente desistir. E aqui o meu receio é se não se betarmos às 10 off ou rei valete off, vamos fazer muito fold, vamos foldar muito, para quando ele lidera o turn. E acho que isso é um cenário que nós devemos tentar evitar quando temos uma enorme vantagem de range. Não é? Se temos uma enorme vantagem de range, estarmos a fazer, por exemplo, o As 10 off pode ser a minha mão, podemos estar aqui a dar check back, o adversário sai a liderar com um blank no turn, um, ou mesmo que não seja um blank, mesmo que seja uma carta
teoricamente não muito boa para o nosso range, sei lá, como um valete, por exemplo. Nós estamos ali com as 10 e ele tem rei dama, aposta e ganha o pote. E então nós não queremos propriamente que isso aconteça, queremos evitar um bocado esses cenários. Ahm, então eu acho que geralmente é preferível apostar com todo o range neste tipo de spot, independentemente de estarmos a olhar para a equidade específica da nossa mão versus o range do adversário ou não. Acho que isso não é a forma mais adequada de olhar para isto. Isso geralmente tem interesse, por exemplo, vamos imaginar que o adversário vai all-in. Então sim, se o adversário vai all-in, nós colocamos o adversário no range, vemos a equidade que precisamos, vemos a nossa mão que equidade tem. Agora, quando ainda há streets para jogar, um, não deve ser bem assim que a gente devemos olhar para estas situações. Um, Nestas situações, se tiver bastante mãos do vilão, costumo fazer é stay fold, c bet alto, eu posto flop. De forma eu tenho atenção aos status como agressividade, o end showdown e o one at showdown. Eu costumo olhar para o fold turn c bet, este valor eu achei como flop apostado no turn. 8-8, este flop a raise a c bet, salva umas exceções, por exemplo, se o vilão tiver c bet, o end to showdown, agressividade baixo e o one at showdown alto. Aqui só uma nota, eu acho que em relação às estatísticas temos de ter alguma cautela ao utilizá-las. Acho que aqui com 170 mãos é muito difícil ter aqui números concretos que nos digam realmente uh, como é que o vilão joga, só olhando para o End to Showdown e o One at Showdown. Principalmente essas duas estatísticas são estatísticas que realmente precisam de mostras bastante grandes. 170 mãos não dá para ver praticamente nada. Às vezes dá para ver quando o valor é muito acima do que é normal ou muito abaixo. Geralmente é um bocado por aí. E para a CBET é um bocado a mesma coisa. Se o vilão aqui tiver uma CBET de 50%, isso não nos vai dizer basicamente nada. Porque é um valor que está ali mais ou menos dentro daquilo que é normal. Ou próximo disso. Então, isso não nos vai dizer muita coisa. Se for um fold para CBET de 80%, bem, se forem 10 mãos, já é uma tendência. Apesar de tudo, 80% já é um pouco acima daquilo que é normal. E mesmo havendo a possibilidade de haver aqui uma amostra em que o vilão não teve mãos e calhou fazer muito fold para a C-Bet, é uma tendência que já podemos ter em conta. Ou pelo contrário, se ele tiver um fold para C-Bet de 10% ou 20%, também numa amostra de pelo menos 10 mãos, já é uma tendência. Mas se for 50% não dá para dizer muita coisa. Portanto, ele pode foldar muito como pouco, mas geralmente vai jogar um range mais ou menos balanceado em relação ao qual não vamos poder tirar muitas ilações. Em relação ao 8-8 e ao Ryzen CBET, eu não concordo com aquilo que eu estava a dizer, porque acho que é o tipo de situação em que nós vamos querer proteger o nosso range de call e não vamos. E depois a questão com o 8-8 é a seguinte: voltando um pouco às razões para apostar, se nós queremos estar a apostar, geralmente quando vamos receber call de mãos piores, se fizermos check raise com 8-8, não vamos propriamente receber call de mãos piores. Eventualmente um as-rei suited com backdoors e eventualmente essa mão poderá dar call, até porque é um spot em que ele pode ficar um pouco desconfiado, não faz muito sentido levar check raise nesta board. Mas tirando isso, não vejo assim muita coisa que vá pagar. É certo que protegemos a nossa mão, mas só a questão da proteção não é necessariamente uma razão muito interessante para estar a fazer raise. Um, Caso contrário, se nós achássemos que um vilão tinha muitos bluffs no range dele, nós raisávamos sempre qualquer par e não é assim, não é assim geralmente vamos jogar. Temos que pensar no nosso range todo, como um todo. E aqui quando temos uma grande desvantagem de range, é-nos bastante conveniente e facilita muito mais a situação ou jogar para nós se tivermos mãos mais fortes no nosso range de check call. Claro que com 8-8 muitas vezes vamos dar call, a flop vamos apanhar maus turns, maus rivers e vamos ter que fazer fold. Mas isso muitas vezes é um mal menor. É um mal menor, porque estar aqui a fazer check raise, provavelmente só vamos obter a ação de mãos piores e vamos perder toda a nossa stack. Se calhar dando call em turns que não favoreçam muito o resto do adversário, ele vai provavelmente fazer
cheque, ou não vai atacar assim tanto, e nós vamos chegar showdown e vamos ter a melhor mão com 8-8. Um, e quando os turns são maus, o side ataca, ok, vamos fazer fold, mas isso faz parte um pouco da. É assim que é o póquer, não há muito a fazer, não é? Não vamos estar ali a ir de call down com 8-8 só porque o flop foi favorável para o 8-8, não é? Vai sempre depender um pouco da board. Depois aqui o Paulo. Deixa eu ver aqui também se isto já está. Ok, já está. Pronto. Então, jogador out of position, cheque 100%. E aqui temos aquilo que eu mais ou menos, por acaso nem pensei que fosse assim completamente desta forma, mas estamos a ver que está 100%. Há aqui cheque 0,03%, que nem sei onde é que está. Ok, lá está. Como temos a tal vantagem de range nesta board, se betamos tudo. Ok, por isso. Até em termos teóricos, aparentemente faz sentido aquilo que eu estou a dizer. Uh, Depois então, fazendo c-bet, o adversário, por acaso tem aqui mais raise que aquilo que eu esperava. Um, Tem 21% de raise, tem 32% de call e 48% de fold. Então, temos aqui o 8-8, por acaso, olha, temos aqui o 8-8 a dar raise um, praticamente sempre. Enfim, tem ali algumas combinações. Quando temos o 8 de espadas, parece-nos sempre raise. Quando não temos o 8 de espadas, fazemos check raise 70% das vezes e damos call 30%. O 7-7, curiosamente, lá está. Está mais, inclinamos mais para o call, damos call cerca de 60% das vezes. Raise 40%. O 9-9 também temos uma estratégia mista. Ok. Embora damos mais call do que raise. O 10-10 também jogamos mais em raise. E depois, o que é que temos mais no range de raise? Temos aqui o à esquina, curiosamente. Segundo par, jogamos em raise. Ok, interessante. E o as-dama, lá está. Geralmente joga mais em call, embora tenha aqui alguma percentagem de raise, mais ou menos ali à volta dos 20%. E lá está, as-dama suited. As-dama suited sem backdoor, damos mais para o raise, 46%. Com o backdoor damos call. As-valete suited, damos sempre call. Com backdoor, sem backdoor, um, damos call ou fold. E temos aqui o As-9 suited. É assim a mão que eu estou a ver que utilizamos mais como bluff quando temos backdoor. Temos aqui basicamente mais de 50% de check raise. Interessante. Então já agora vou ver aqui, dando raise, com o que é que nós devemos continuar. E então, levando o raise, vamos all in com 30% das mãos, damos call 38%, full 32%. Então, basicamente, vamos all in com 10-10 a dama-dama sempre. Com o As-3 suited. Uau! Uau, o As-3 suited. Portanto, com o gutshot e o backdoor flush só vamos praticamente sempre all in. E com o As-Duque suited damos quase sempre call. Portanto, estão a ver aqui porque é que o 8-8 neste cenário é raise. Porque teoricamente o jogador que faz a c-bet deve depois dar call com um range muito mais largo do que aquilo que a maioria do field iria fazer. Aqui o top pair vai dar call. Aqui o As-10, As-9 faz sempre fold. Dama Valete. Dama Valete off, por exemplo, dá quase sempre call no check raise. Ok. Rei, rei, e por exemplo, As, sempre call.
O que faz sentido, porque a As é uma mão que não precisa propriamente de proteção. E queremos ter no nosso range, lá está, mãos fortes que possam depois dar call no turn. Rei também é um pouco a mesma coisa, embora já temos aqui algum range de reis. As rei off e as rei suited. As rei de espadas, curiosamente, vamos all in 50% das vezes. As dama suited damos sempre call, ou quase sempre. Com as dama de espadas foldamos um bocadinho. Hum, interessante. Realmente interessante esta situação. Vamos imaginar então que damos call. E vinha um blank do copas. E temos então o jogador que deu call na tribet, temos ele a ir all-in 83% das vezes. Basicamente, com 8-8 mais ele vai all-in. Curiosamente 7-7. Sim, teve full house. Não precisa de qualquer proteção na mão. Cheque. Cheque a maioria das vezes. Às 10, estratégia mista. A combinação que lhe tínhamos posto no range das as também faz cheque aqui. E as dama vai all-in sempre também. E o as 9 também. Ok, pronto. Então, depois, se realmente fosse all-in, com o que é que daríamos call no turn? Temos então call com damas mais, top pair mais. Basicamente top pair mais damos call e com as rei também damos call com uma percentagem de 62% no global. As rei suta de 76%. Aqui a situação é, lá está, não podemos olhar muito para estes ranges e pensar que é assim que devemos jogar, porque há aqui várias situações que nós temos de ter em mente, que é o field, mesmo os jogadores regulares, normalmente não nos check raise tão largo como está nos solvers e muito menos também por isso, porque realmente o field não faz tanto check raise como está nos solvers, também depois o field não dá tanto call nos check raise e nos raises na CBET como está nos solvers. Então, isto aqui é interessante olhar em termos de construção de range e vermos um pouco como é que devemos construir o nosso range. E acho que aqui realmente vimos aqui situações interessantes em relação a este spot. Ainda aqui então ao que o Paulo dizia. Vamos supor que ele tem 8-8, abriu o teu call a tribet, no lugar dele, como eu já faço no CBET, call ao race. Isso é ele a repetir as questões do Gonçalo. Eu penso que aqui tens de balancear se o teu adversário tiver um grande fold quando raisas a C-bet dele. Penso que até podes raisar um mais largo. Se não vou-me torcer para as natas bis, eu penso no call-out, depois é que vamos ganhar. Eu não sei se estou a compreender bem o que ele está aqui a escrever, mas é assim, eu penso que aqui tens de balancear. É assim, nos MTTs, eu acho que não devemos preocupar excessivamente com isso. É certo que contra o jogador regular, claro, temos de ter mais essas preocupações, mas mesmo assim é um jogador regular contra o qual temos 170 mãos, provavelmente ele tem esse mesmo número de mãos em relação a nós, por isso ele também não vai ter muita informação das nossas tendências. Então eu também não acho que isso seja necessariamente uma grande preocupação. Depois ele diz que se o teu site tiver um grande fold quando realizas a saber dele. É difícil nesta amostra ter essa informação, mas normalmente uh, devemos ver um pouco além das stats e aqui devemos olhar um pouco para a board. Nesta board geralmente não vamos lá muito raise na CBET. Penso que até podes raise ao raise lá. Pois é assim, como teoricamente não vamos, ou o jogador que está fora de posição não vai dar muito raise na CBET, o jogador que está em posição também teoricamente pode olhar para esta situação, vá aqui check raise e pensar, bom, isto não faz qualquer sentido. Então não vou estar a foldar às dama ou às valete, por exemplo. Se bet todo o meu range
Se levar raise nesta board e achar que o adversário vai ter um resto relativamente largo, não vou foldar essa mão para o check raise, ok? É um pouco a situação aqui, por isso não sei se podemos ter aqui muito essa perspectiva, se o adversário vai foldar muito ou não. Se o vilão for muito agressivo, capaz de mandar 3 barris, eu penso no cooldown. Acho que para pensarmos no cooldown temos que pensar nas boards. Estar simplesmente a dizer aqui porque temos um overpair no flop, estar a pensar que vamos dar sempre cooldown, acho que não é a maneira certa de abordar isto. Acho que temos que pensar nas boards, pensar como é que as cartas de turn e river vão afetar o nosso range e o range do vilão. Se forem cartas especialmente más para o nosso range, especialmente boas para o range dele, acho que é preferível fazer check full. Um, do que simplesmente estar ali a fechar os olhos e a dar cooldown. Vou mandar aqui um link para um vídeo que é do Ben CB com outro jogador que eu por acaso nem sei quem é, mas pronto, acredito que possa ser interessante, mas também não vou estar a ver isso agora. Um, temos de incorporar mãos às vezes de um só par no resto. Sim, mas depende muito da situação. Cada caso é um caso. Por exemplo, aqui é o tipo de situação. Vamos imaginar que em vez de estarmos a falar de um spot de 40 bebês efetivas, vamos imaginar que o vilão que abriu tinha o tal 8-8 e tinha 25 bebês efetivas. Se ele der call no c-bet com as 25 bebês efetivas, ele vê aquele flop com 19 bebês atrás, um pote já com 14 blinds e meia, então ele pode perfeitamente ganhar check raise all in. Ok? Eu aí também provavelmente acho que seria mesmo a melhor jogada e jogaria check raise all in. Agora, com 40 bebês é diferente, ok? Estamos a falar de uma situação em que o nosso SPR ainda é suficientemente grande ou demasiado grande para estarmos a fazer check raise all in naquela board. E então com 8-8, se por acaso estivéssemos nesse spot, sim. Então faria sentido, porque o que está lá no meio já é demasiado importante para a nossa stack, que faz todo o sentido quando temos um overpair e precisamos de proteção, como é o caso com o 8-8, enfiar as fichas todas lá para dentro. Mas com 40 BBs eu acho que é um bocado overplay, porque depois acabamos por dar raise, levamos call só de um range ou quase só de mãos que estão à nossa frente e, e depois é um pouco também o que vocês falam aqui um pouco mais abaixo e depois se vem uma alterno, como é que jogamos, enfim, acho que é um spot um pouco complicado. Quando tem faz check respect, o turn é um dama valete rei, acho. Se tiver 8-8, geralmente, e fizer check raise, estas cartas não são propriamente boas para o range de check raise, porque geralmente, se olharmos aqui para aquilo que nós estamos a ver, o range de check raise do jogador que está fora de posição vai ser mais ou menos 8-8 mais, portanto 8-8, 9-9, 10-10, e então aqui estas cartas são overcards para esses overpairs, por isso não faz muito sentido estar a apostar por valor. A apostar por bluff também não faz sentido, também não vamos fazer mãos melhores necessariamente foldar com isso, por isso provavelmente a única jogada que faz sentido é então checar. Aqui o Luís diz check behind e o Paulo diz pois, estamos fora de posição, pronto, neste caso bet fold ou check fold ou check call. Provavelmente provavelmente o asa ou o rei check fold. A dama valete, apesar de tudo, não serão assim tão más quanto isso. Um, especialmente o valete. Especialmente o valete, acho que é uma carta que não é especialmente perigosa. O as, o rei, mesmo a dama já começa a ser um bocadinho. Uh, fez a trivete faz sentido. Sim, ele tem aqui um range, acho um pouco largo, apesar de tudo, para a stack que é, mas é possível que seja. Eu provavelmente não poria tantos pocket pairs e, e quase todos os ases suited pelo pôs, mas acredito até
que em termos teóricos isso possa ter sentido. Às 10 e Rei Valete já fazia C-Bet, sim, acho que sem dúvida. E acho que se quisermos ter um range balanceado de C-Bet, provavelmente o As Rei Suta poderá então fazer sentido. Estar no range de check behind, mas como vimos ali no solver, ele diz-nos que apostar tudo uh, faz sentido. Não deu do 8-8, depois check raise viesse um As Rei ou talvez Dama Turn, estava check fold. No valete acho que aposta faço check call. Sim, concordo no geral com isso, sim. Já preferes fazer C-bet com o Rei Valete. Tribeto, o Rei Valete é em bluff. Prefiro pôr Rei Valete no resto de bluff no flop. Não temos muito showdown value. Se eu fizesse check raise fácil. Com As Rei Suta, Tribeto é por valor e acho que é ok apostar e dar a call. Check raise ou check a behind. Para estarmos perto de 100% nesta parte, nas suas contas do regular. Eu concordo com as três primeiras frases, a última nem por isso. Acho que não é muito fácil aqui um jogador, mesmo um jogador regular, explorarmos. Como vimos, mesmo em termos teóricos, faz sentido apostarmos 100%. Não é o tipo de spot em que o jogador regular vá fazer muito check raise, então eu acho que não vai ser assim muito fácil neste tipo de situação sermos explorados. Há situações em que se bet a 100% sim vai nos expor um bocado versus um jogador regular. Aqui acho que não é tanto isso, mas sim concordo com a questão do Rei Valete. O Rei Valete acho que faz todo sentido estar no range de C-Bet, mesmo que a gente não queira se betar 100% do range naquele flop. Queremos ter seguramente no range de bluff no flop, de C-Bet bluff, mãos como o Rei Valete. Acho que é bem preferível apostar esse tipo de mão do que estar a dar check-back e depois o vilão sair a apostar com qualquer coisa num turno que não nos favorece e temos que largar. E o Luís diz que faz sentido. Sim. Ok. Pronto. E é tudo. E já o vídeo foi mais longo que aquilo que eu estava a pensar fazer. Mas pronto. Isto. A pessoa começa a falar aqui de póquer e destas coisas e entusiasma-se um bocado. Espero que tenham gostado do vídeo. E se tiverem alguma questão ou mais alguma coisa a dizer em relação a esta mão, digam e vão prestando mãos e ver se começamos a ter mais discussões deste género, que acho que são sempre interessantes ter e vamos tentando evoluir todos juntos o nosso jogo rumo a mais e melhores resultados. É isso que nós pretendemos. Ok, um abraço, boa sorte nas mesas.